boa noite a todos. A gente até fez um início de primeiro tempo bom. A gente, até os 20 minutos... Posso contextualizar que até o primeiro gol do CRB, a gente estava com um jogo equilibrado, um jogo de igual para igual. A gente teve até, entendeu, até um melhor início do que eles, mas eles foram se encaixando no jogo e daqui a pouco eles tiveram uma melhora do que a gente. Naqueles primeiros 25 minutos houve uma oscilação, houve momentos que a gente estava melhor, outros momentos que eles estavam melhores e aí aconteceu o gol, né? E aí confesso a você que a segunda metade do segundo tempo me preocupou, porque o time perdeu a concentração, o time desequilibrou, o time perdeu a ideia de tudo aquilo que a gente preparou para o jogo. E aí o CRB teve a soberania daquele momento do jogo, poderia ter ampliado o placar. A gente até poderia ter saído do primeiro tempo perdendo num placar mais elástico, né? Apesar de a gente ter tomado o gol no final do primeiro tempo, um pênalti. E aí a gente vai para o intervalo. Eu precisava mudar principalmente a postura da equipe. Como terminou o segundo tempo, eu precisava trazer de volta a confiança aos jogadores no intervalo, e aí eu fiz isso com as alterações, né, com as mudanças, a entrada do Thiago, do Marcinho e do Alisson, e aí a gente começa o segundo tempo muito bem. A gente começou tendo a predominância do jogo, a gente teve aquilo que eu pensei no intervalo, aquilo que eu passei para os atletas no intervalo, principalmente a confiança, né, que a gente tinha perdido naqueles últimos 20 minutos, e aí a gente acabou jogando bem o segundo tempo. A gente faz 2-1 ali com 17, 18 minutos, e a gente continuava equilibrado, bem organizado. E aí o cansaço bateu um pouco nos meus atletas, porque é normal, a gente tem que correr atrás do placar. A linha de marcação-pressão funcionou muito bem no segundo tempo, onde o CRB não conseguia fazer a sua primeira linha de construção. E aí quando eu mudei a equipe, né, para um 3-5-2, a gente já trouxe o Kevin como terceiro zagueiro, coloquei o Esquilo de ala de um lado, coloquei o Alisson do outro, o Marcinho na ligação e dois atacantes com maior presença de área, Rômulo e Thiago Marques. Foi o que eu pensei naquele final. Só tinha mais duas alterações, eu tinha alguns jogadores já cansados. E aí naquela maneira, quando a gente pensou ali, que a gente conseguiu até ter umas 2, 3 boas ações, aí numa outra infelicidade a gente tomou o terceiro gol. Então, é difícil quando você toma 3 gols, que a posse de bola tá com a gente, né? Nós tomamos 3 gols, com a posse de bola era nossa, né? E aí os erros aconteceram, a gente acabou premiando o CRB com os gols. Eles foram muito competentes quando tiveram as oportunidades da gente... Me dá uma água. Desculpa, gente. Quando a gente premiou eles com 3 erros ali de saída de bola, e acabamos ofertando a eles esses 3 gols. Então, assim, o jogo teve contextos diferentes dentro da partida. Nosso bom início e o nosso bom segundo tempo. Então, agora nós estamos numa fase de, né, apesar de você falar, pô, o CSA está em 2 meses, mas é uma fase de reconstrução, né? Uma equipe que foi 95% reformulada. Nós estamos aí no 4º jogo da temporada. Eu acho que hoje o jogo é um bom parâmetro pra gente, né? Porque a gente vai encontrar aí na sequência no Campeonato Brasileiro. Porque a equipe do CRB é uma equipe individualmente qualificada, é uma equipe forte, mas eu falo para vocês, tirando aqueles 25 minutos e os erros individuais que a gente teve com a posse de bola e ofertando os gols, a gente teria feito uma partida mais equilibrada e poderíamos ter tido chance de vencer. Agora é tirar as lições, né? Entender o que aconteceu no jogo, entender, né, as avaliações individuais e o que funcionou, e as coletivas, para que a gente possa seguir em frente. Ô, professor Marcelo Cabo, boa noite. O que preocupou muito o torcedor foi o desempenho individual do Jean Pierre no jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, um jogador que saiu vaiado, foi substituído. Como é que fica a situação desse jogador? Você tem que dar um pouco mais de moral para ele, tentar recuperar psicologicamente, porque ele parece sair um pouco abatido e sentiu muito erro naquele lance individual com o Marcelo Ramon. Como é que
dá para conduzir de forma melhor, conduzir essa situação do jogador? A gente precisa contextualizar o que aconteceu no jogo, né? O Jean teve um primeiro tempo que não foi muito feliz. Ele não fez um bom primeiro tempo, né? Você mesmo aí já apontou, né? Teve algumas falhas ali individuais na construção do jogo, algumas situações que ele não estava, né, muito bem. Isso acontece com jogadores de futebol. Basta a mim como treinador, né? No intervalo eu substituí porque eu entendi que cada situação que acontecia com ele no jogo e ele não estava conseguindo recuperar dentro do jogo. Cara, eu contextualizar e falar para você qualquer pensamento sobre o Jean-Pierre, sobre a atuação, sobre a sequência, será prematura da minha parte, né? Então, assim, eu não quero dar nenhuma informação prematura, né? É um atleta muito sério, um profissional muito sério, que trabalha bastante seu dia a dia, trabalha bastante, muito comprometido, né? E assim, a gente vai fazer uma avaliação não só do Jean-Pierre, mas individualmente né, da atuação de cada atleta e também coletivamente. A partir de amanhã a gente vai pensar bastante no que a gente viu aqui hoje. Boa noite, Marcelo. Pensando aí já nessa sequência Copa Alagoas, eu queria saber como é que está o seu pensamento aí para essa sequência de jogos agora com o CSA. Você também promoveu a estreia de alguns jogadores, tanto quanto a escalação, quanto a preparação para esses jogos. Como é que está o seu pensamento para isso? Como eu sempre falo, o CSA entra em todas as competições para vencer, para buscar o título, e não vai ser diferente na Copa Alagoas, né? A gente tem um planejamento que a gente amanhã vai sentar para ver se a gente certifica aquilo que a gente já planejou para a sequência, né, desse início de temporada. Mas amanhã na representação a gente vai sentar, vai avaliar, né, a sequência. Pode ser que eu entre com um time titular, pode ser que eu entre com um time misto, pode ser que eu entre com um time alternativo. Vai pesar muito. A gente teve aí uma sequência de jogos, 3 jogos em 7 dias, no início de temporada, isso é um pouco pesado. Então a gente vai avaliar cada situação. Com certeza a gente vai ter uma equipe forte quarta-feira diante do Coruripe. Marcelo, é necessário a ação desse grupo atual do CSA, mesmo com a chegada de jogadores experientes como Marcinho, né, como Família, entre outros que você tem desse grupo. É necessário pensar o que tem que ser feito, você se reunir com o futebol do clube. Qual é a situação? Você passa assim um abatimento, uma tristeza muito grande após esse clássico. Com certeza, a gente está avaliando todo dia, né? A gente está avaliando no treinamento, a gente está avaliando nos jogos. A gente já tem, né, 60 dias de trabalho, temos 4 jogos, nós já temos uma avaliação inicial do trabalho, do grupo, e se for necessário a gente buscar novas alternativas, a gente vai buscar. Mas é um momento que a gente já tem um jogo desse, onde é uma derrota que nos chateia muito, nos entristece muito. Então, assim, contextualizar qualquer situação dessa agora, nesse momento, é uma coisa muito prematura, mas tudo é avaliado a todo momento, tanto o treinamento quanto o jogo. A gente vai avaliar 60 dias de trabalho, 4 jogos, a gente vai avaliar tudo, e se for necessário, a gente vai tomar as atitudes necessárias para que a gente sempre busque uma melhora para o CSA. Técnico Marcelo Cabo, você chegou e falou que conhecia muitos jogadores do CSA e que o elenco foi bem estudado. Essa postura da equipe deixa um pouco chateado, porque você sabe que tinha qualidade, mas que não conseguiu competir na maioria do jogo contra o maior rival. Eu acho que a gente não conseguiu competir num quarto do jogo, né? Se a gente contextualizar o jogo em quartos, a gente foi bem equilibrado com eles no primeiro quarto. O segundo quarto do primeiro tempo a gente foi muito mal, muito mal mesmo, muito aquém, e até me preocupou da gente sair com placar elástico. Mas o segundo quarto, o terceiro quarto e o quarto quarto a gente foi bem, pô. Nosso comportamento foi muito bom. A gente fizemos o primeiro gol, tivemos em cima do adversário, equilibramos e controlamos o jogo como tem que ser um clássico. Então, assim, a gente também, a gente aqui contextualizou o que deu de errado, mas teve muita coisa boa no jogo. Individualmente, teve jogadores que fizeram
uma atuação assim muito boa, que me certifica a convicção neles, entendeu? Mas a gente está no início de temporada, é um início de avaliação, né? E futebol toda hora, a gente não pode, a gente não pode compactuar com erro, a gente não pode, a gente tem que ter a sabedoria de recalcular, trocar, de avaliar o que está de errado para a gente melhorar. Eu não posso abraçar e dormir com erro e ser teimoso a ponto daquilo ser notório para todo mundo e eu achar que, pô, a gente tem que saber separar convicção com teimosia, né? Então, assim, é o início de temporada, a gente está avaliando tudo muito bem avaliado, é que nem falei anteriormente, se tiver que tomar as decisões, vai ser sempre melhor para o CSA.